Será que o Samsung FS8000 realmente merece estar entre os mini systems que tocam mais forte aqui do canal? Ele tem alto-falante de 15 polegadas, é um aparelho enorme e promete entregar bastante pressão sonora. Mas depois de fazer todos os testes, teve uma coisa que me surpreendeu. Eu esperava mais dele. E agora você vai descobrir exatamente onde o Samsung FS8000 vai parar no ranking aqui do canal. Vamos começar pelo teste de 100 a 40 Hz, usando 1 decibelímetro na função DBC. E aqui não tem opinião, é teste. 100 Hz. Quinto lugar em 100 Hz. 90 Hz. Quarto lugar em 90 Hz. 80 Hz. Primeiro lugar em 80 Hz. 70 Hz. Primeiro lugar em 70 Hz. 60 Hz. Primeiro lugar em 60 Hz. 50 Hz. Novamente em 50 Hz, primeiro lugar. 40 Hz. E para fechar com chave de ouro, em 40 Hz, primeiro lugar. E essa é a posição geral que o Samsung MX FS8000 assume no ranking aqui do canal, levando em consideração os resultados de 100 a 40 Hz. Mas calma, porque esse ainda não é o teste que mais me interessa. Agora vamos levar o FS8000 para tocar música. Aqui eu vou usar 2 decibelímetros, não só para descobrir o resultado dele, mas também para você poder conseguir perceber melhor como esse mini system se comporta tocando de verdade. Porque depois desse teste, eu quero saber uma coisa: você compraria esse aparelho pelo som que ele entrega?
Depois de todos os testes, essas são as posições que o Samsung FS8000 assume no ranking aqui do canal. No decibelímetro, na função dBA, ele fica em 6º lugar. E no dBc, ele fica em 1º lugar. Mas número é número. O que realmente interessa é como ele toca. Na minha opinião, se você gosta de grave, médio e agudo bem presentes, o FS8000 provavelmente vai te agradar bastante. Agora, se você é como eu e procura principalmente subgrave, a história muda um pouco. Ele tem subgrave, e isso é importante deixar claro. Em músicas que tem bastante foco no subgrave, você consegue perceber ele trabalhando. O problema é que o grave dele aparece muito mais, se é que isso pode ser chamado de problema. Então, quando a música tem bastante grave, o subgrave acaba ficando meio escondido atrás dele. E teve uma coisa curiosa que eu percebi durante os testes. De frente pro FS8000, você percebe bastante médio e agudo. E isso pode ser interessante para quem gosta de jogar o som mais longe. Mas quando eu fui pra lateral, eu comecei a perceber mais grave e subgrave. O médio e agudo passou a me incomodar menos. Agora eu preciso falar de uma coisa que eu realmente não gostei no FS8000. A equalização manual, ela funciona. Você consegue alterar o grave, o médio, o agudo e percebe diferença no resultado final. Mas o formato como a Samsung fez isso, para mim, não faz sentido. Primeiro, você depende do controle remoto para entrar e mexer nessa equalização. Mas o que mais me incomodou foi outra coisa. Você altera o grave, o médio e o agudo, mas o áudio não muda na hora. Você pode colocar em +6, depois colocar em -6 e não vai perceber aquela mudança imediatamente. Você precisa confirmar a alteração, só depois o áudio muda. E sinceramente, eu achei isso ridículo. O objetivo de uma equalização manual é justamente você mexer e ouvir na hora para encontrar o som que agrada ao seu ouvido. E do jeito que foi feito aqui, você primeiro configura, depois confirma e só então descobre como ficou. Para mim, poderia ser muito melhor. Agora tem outra coisa que me chamou bastante a atenção, a função Giga. Apesar de parecer que ela simplesmente reforça os graves, na minha percepção, ela funciona muito mais como uma equalização própria. E de todas as opções que eu testei, foi justamente a que eu mais gostei, porque com a Giga ativada, eu consigo perceber um volume final muito maior. E tem uma coisa importante, mesmo colocando a equalização manual no máximo, eu não consegui o mesmo resultado que tive usando a função Giga. Então, para mim, entre todas as opções disponíveis, a função Giga é a que mais fez sentido. Agora, uma coisa eu preciso elogiar, mesmo colocando o FS8000 no último volume e usando a função Giga, nas músicas que eu testei, eu não percebi uma distorção que estragasse o áudio. Ele toca forte, o áudio é agradável, então não é um aparelho que eu olhei e falei, isso aqui não presta. Muito pelo contrário, o som dele é bom. Agora eu preciso ser justo com vocês. Por ser um mini system com alto-falante de 15 polegadas, eu esperava mais volume. Eu já tenho esse aparelho há aproximadamente 2 anos. E já tive a versão com cone seco e agora estou com a versão de cone emborrachado. E por já ter testado outros aparelhos de 15 polegadas, eu criei uma expectativa maior para o FS8000. Principalmente porque eu já testei o monstro Samsung JS9000. E aqui eu preciso fazer uma comparação. O JS9000 também usa alto-falantes de 15 polegadas, mas a construção da caixa é diferente. No FS8000, a caixa é mais larga e menos profunda. Já no JS9000, ela é mais estreita e mais profunda. E eu senti diferença no resultado. Talvez por isso, o JS9000 me passou uma sensação de pressão sonora muito maior. Eu vou falar uma coisa que talvez pareça um exagero. Dependendo do aparelho de 18 polegadas que você colocar do lado dele, eu não ficaria surpreso se o JS9000 desse trabalho. Não testei todos os de 18 polegadas para afirmar isso, mas pelo que eu já ouvi dele, é um aparelho muito forte. E é uma pena a Samsung não ter trazido o JS9500 para cá, porque se o JS9000 já me surpreendeu, eu fico imaginando o que esse JS9500 faria. Então, para quem está pensando em comprar
comprar um Samsung FS8000 cone emborrachado, qual é a minha opinião? Se você gosta de um som com bastante grave, médio e agudo, ele provavelmente vai te agradar. Agora, se você procura principalmente subgrave, ele tem, mas não é o ponto forte dele. Ele entrega bastante presença em grave, médio e agudo, mas não é aquele aparelho que eu escolheria se a minha prioridade número 1 fosse subgrave. E tem mais uma coisa, por ser um de 15 polegadas, eu esperava um pouco mais de volume final. Agora eu quero saber de você, depois de ver o FS8000 tocando em área aberta, você achou que ele toca forte para um aparelho de 15 polegadas? Ou você também esperava mais dele? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E aqui você confere como é a construção interna dele.